Meus irmãos, queridos amigos e irmãos em Cristo, nós estamos hoje aqui na cidade de Ilhéus com o pastor Eliseu, um jovem pregador que revolucionou esse país. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor Eliseu, bem-vindo, Deus te abençoe, Pai do Senhor. A paz do Senhor, obrigado, pastor Israel, obrigado, Ilhéus. Feliz de estar com vocês. Pastor Eliseu, nós vivemos um tempo, uma crise tremenda entre os jovens. Você é um jovem ainda. E eu quero que a gente comece a analisar a situação da juventude hoje em função de tantas tentações, seduções, mídias sociais. É todo um contexto diferente de 10, 20 anos atrás. Um contexto muito mais sedutor de todos os tempos. Como é ser um jovem pregador no meio de uma geração tão conturbada? Pastor Israel, o senhor acompanhou a minha infância, a adolescência em Brasília. Eu me desenvolvi junto aos meus pastores. Muitos dizem que o mundo hoje é mais perigoso, o mundo hoje está mais forte, mas na verdade Paulo sempre, quando vai exortar a igreja, ele fala o Deus deste século, porque para cada século o diabo tem uma estratégia e a igreja serve ao Cristo de todos os séculos. Então eu preferi, pastor Israel, valorizar meus espelhos, observar meus referenciais. Sendo assim, eu entendi que não é o mundo que está mais forte, mas muitos crentes que estão mais fracos. Porque o que eu tenho guardado no meu coração é como a igreja começou, como a igreja se desenvolveu. Hoje estamos aqui em Ilhéus e o tema do congresso é o poder da mulher que ora. Tá aí o segredo, a oração. Quantas e quantas vezes a minha mãe vinha aqui nesse ciclo de oração dirigir e as irmãs ali 1 hora e meia de joelho. Então, para mim, pastor Israel, muita gente pergunta qual foi o segredo. Eu preferi guardar os meus referenciais, escolher bem quem ministraria sobre a minha vida. E isso fez muita diferença. Outra coisa muito interessante é que a geração de pregadores atuais tem sido muito influenciada por... E também das coisas que eu percebi que tua pregação é uma pregação muito bíblica, muito sistemática. A gente vê que existe uma influência assim, de um mundo de pregadores, de coisas absurdas, práticas absurdas, de comportamentos absurdos, considerando que muitos não têm assim, o temor de Deus em relação a usar o púlpito da igreja para pregar a palavra e não estão colocando suas vidas no altar. Então, é muito bom a gente saber que tem um jovem como você, que é bem jovem ainda, mas que tem um compromisso com Deus muito, muito forte. Glória a Deus. E eu queria saber o seguinte, como é que você vê essa situação? E muito claro que tem muitos pregadores cheios de Espírito Santo fazendo a obra com todo amor, com toda dedicação. Mas tem pregadores que estão se envolvendo com muitas outras coisas, estiúnculas, que podem prejudicar para o resto das suas vidas. Pastor, eu tenho me preocupado, como o senhor já citou antes, a mídia, a internet, está levantando esse povo muito rápido, sem história, sem pastor. Você pergunta onde você congrega, eu congrego por onde eu prego. Então ele não tem um referencial geográfico. Quem é seu pastor? Quem me recebe? Ele não tem um referencial espiritual. Só estuda a Bíblia para pregar. Se não for o dia de pregar, não estuda a Bíblia, não lê Bíblia, não se alimenta. Aí chega numa igreja séria como essa, vai pregar. O pastor sabe que tipo de alimento a sua ovelha recebe. O pastor não vai reagir do jeito que ele quer. O que ele vai fazer? Vai começar a bater no púlpito, vai começar a falar mal dos obreiros, porque faltou mensagem. Aí tem um desenvolvimento. A igreja hoje não é a mesma de antes. Ela entende de Bíblia, ela entende da palavra, a igreja é mais ensinada. Me preocupa, pastor, porque são muitos, já disseram até assim para mim, pastor Israel, eu não pregaria essa mensagem que você pregou nesse ciclo de oração, eu não pregaria essa mensagem que você pregou nesse culto de adolescente. Isso aí é mensagem de congressão, não é a gente que projeta. A palavra deve ser pregada do modo que ela é. E meu conselho que eu dou a esses pregadores, pastor, é que é melhor ser fiel na mensagem do que ser feliz na mensagem. E quando o povo dá glória, é para Deus. Se o povo não der glória, a terra se cala quando Deus fala. Forçar isso eu costumo dizer que intimidade forçada é estupro. Então o pregador só prega e a igreja sabe quando é Deus que está falando.
Pastor Eliseu, você chamou atenção para uma coisa muito interessante. São pastores que não têm um ritual de crente, ou seja, não tomam ceia, não, pregadores que não tomam ceia, são pregadores, não tomam ceia, não vai em culto de doutrina, não tem um pastor mesmo que dirija a sua vida, que seja o seu líder espiritual, não tem os referenciais, não tem um mentor espiritual. Então, esse é realmente um momento crítico para esse grupo de pregadores. Isso. Porque vão trazer escândalo amanhã depois. É preciso que um pregador tenha pastor. Concordo. Tome Santa Ceia. Ore, vá para o culto de doutrina. Participe. Aqui em Ilhéus tem vários pregadores. Eles vêm para o culto de doutrina. Todos eles aqui que a gente conhece aqui, vêm para cá, ora, vem para o culto. E por aí, se não passar por isso, eu não quero ver pregador, ele não ouve ninguém também. Com certeza. Não vai a um culto. Com certeza. Então é isso uma coisa, pastor Eliseu, que a gente precisa orar muito, porque esse pessoal não diz assim, ensinar a eles também é impossível. Tá difícil. É. Tá difícil. Os camaradas começaram agora, pastor, quer questionar a sua mensagem. Os camaradas começaram agora, quer viver criticando aqueles que não têm a mídia que ele tem. E outra, pastor, sabe o que a maioria deles estão fazendo? Criticando o pastor que tem uma igreja que o escuta, mas ele vai lá no YouTube, abre um canal para criticar pastor. Mas qual a diferença? O pastor tem seus membros que aprendem com ele, e você tem seu canal com seus inscritos. O pastor tem seus seguidores lá e você tem seus seguidores aqui. Esses pregadores de internet, ultimamente, tem até me estressado. Que os camaradas não têm história, não têm raiz, não têm Bíblia, fica com raivinha de pastor e abre canal no YouTube para criticar pastor, e tem crente sendo liderado por esse tipo de gente. Aí eu não entendo os crentes que conhecem a vida do seu pastor, a história do seu pastor, mas preferem ouvir esses camaradas na internet criticando o dízimo, criticando a igreja, criticando o pastor, sem saber de onde ele veio. Esse é a questão, inclusive hoje nos desigrejados, né? Eles As pessoas estão ficando. Onde você está ouvindo um pregador, tem um desses famosos do YouTube aí, famoso. E ele estava dizendo, falava sobre a vinda de Jesus e tal. Ele disse, a partir de hoje eu tenho uma nova doutrina. Eu não creio mais no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eu não creio mais no milênio. Eu não creio. Descreve todo na Bíblia e diz, a partir de hoje meus seguidores vão ter que entender isso. Meus seguidores. Ele é o novo Jesus. Olha aí, virou Jesus. O cara é famosíssimo no YouTube. Ele mudou a doutrina por conta própria. Isso, o YouTube está fazendo isso com muita Se o gente. cidadão vê assim, 500 mil visualizações. Bom, eu já posso falar o que eu quero. E esse é um grande problema, o não ter limite do que eu quero dizer sobre a Bíblia. Como eu tenho agora uma multidão que me ouve, que me vê, eu vou agora inventar uma doutrina, porque eu fico único naquela doutrina. Ninguém mais fala sobre isso. Então eu vou ser realmente, eles vão ser meus seguidores. Isso é muito grave. O pastor dele não deixou ele pregar no púlpito, ele vai abrir o púlpito dele no seu quartinho. E se ele pregar o que os outros pregam, talvez não manda tantos milhares, então ele vai aumentar o nosso. Eu vi um outro desse falando contra o dízimo, não sei o quê. Paulo profetizou tudo esses caras, né, pastor? Tá tudo Paulo na falou sobre isso. Agora, uma coisa importante, pastor, é a gente pensar sobre como lidar com esses jovens que vão chegando agora. Tem muitos jovens na igreja que gostariam de pregar. É uma coisa muito interessante, eu gostaria até que você desse umas dicas para os nossos jovens do tempo presente sobre como ser um pregador, que consiga estar vacinado para essa onda de pregoeiros da ilusão, porque se eu pregar o evangelho e não chegar no céu, de que adianta eu pregar? Vixe, Paulo disse que desperdício, né? Está perdendo a sua vida toda, né? Então é necessário que os nossos jovens cristãos aprendam a ser pregador comprometido com o evangelho, comprometido com as verdades sagradas, comprometido com o futuro das suas próprias vidas e com o futuro dos seus ouvintes, né? É verdade. Tenha certeza para o que Deus te chamou. Valorize referenciais. Escolha um referencial, um modelo a seguir. Eu estou falando de terra mesmo, pastor, humano. Paulo disse, me imitem. Gideão disse, façam como eu fizer. Pedro e João disseram ao coxo, olha para nós. Temos que ter modelo. Temos que ter referencial. Eu sei que na nossa geração são muitos referenciais, muitos que se dizem referenciais,
são espelhos quebrados, mas Deus ainda tem os seus. Estude a Bíblia. Não fique viciado em apenas assistir vários tipos de pregadores. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia com as revistas da escola dominical. É a maior faculdade teológica de todos os tempos, o senhor concorda, pastor? É verdade. Leia a Bíblia com comentários bíblicos. Eu creio que a Bíblia se responde, mas tem muita coisa que você não descobrirá a resposta na Bíblia, pelo nosso entendimento limitado. Comentários bíblicos é você subir nos ombros dos gigantes e enxergar como eles. E eu indico editoras, CPAD, Carisma, porque valorizam a doutrina pentecostal, valorizam a doutrina bíblica, e tem outras editoras que você pode chegar para o seu professor de teologia, para o seu pastor e pedir a informação. Então você precisa ter referencial, certeza da sua chamada, você precisa estudar a Bíblia, você precisa fazer um curso teológico. Hoje está fácil estudar teologia, peça indicação em nome de Jesus, congregue, se alimente, você não pode dar sem receber. Quando eu falo para jovens, pastor, eu lembro também do filho da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus tocou no ambiente, esquife, ele se sentou para depois falar. Então primeiro você senta, depois você fala. E eu estou gostando da entrevista com o pastor Israel, que ele está falando sobre a nova geração, jovens, meninos que pregam. Eu preguei a mensagem nos Gideões, pastor, de 2018, e lá são muitos pregadores, acho que é 110 pregadores, e o tempo é limitado, e nós pregadores pentecostais não temos o perfil de pregar só mensagem expositiva. Nós pregamos mensagens textuais, temáticas, e assim como todas têm seus problemas, a expositiva também tem. Para concluir minha mensagem, eu dizendo que Jesus acredita no ministério dos meninos, de criança, eu fui trazendo uma carreirinha de textos de que Deus se valeu de pessoas novas, de pessoas que estavam até distantes da maturidade ministerial, mas não do desejo espiritual. Aí eu citei Samuel, ainda menino, diz a Bíblia, ministrava ao Senhor. Na adolescência, capítulo 3 já está chegando na adolescência, mas nos últimos versículos do capítulo 2 de 1 Samuel, é menino em desenvolvimento, servindo ao Senhor. Deus usava aquele menino, Deus se valia dele. Eu citei o exemplo de Rod na intercessão pelo seu pastor Pedro. Deus se valeu daquela menina, intercedendo pelo seu pastor. Minha mãe me ensinou a orar pelos meus pastores, pastor Israel, aqui nessa igreja. Vinha o grupo de irmãs, a irmã vai orar pela liderança, a irmã vai orar pelo país, a irmã vai orar pelos hospitais, o senhor lembra disso? Aí levantava as caixinhas de pedido. Então Rod, uma menina intercedendo pela libertação de seu pastor. E por que a história dela está na Bíblia? Deus usando essa menina como exemplo para as outras crianças, outras meninas, aprenderem a interceder pelos seus líderes. Eu usei o exemplo da menina na casa de Naamã. Ela falou com a esposa de Naamã que havia um profeta que poderia ser bênção para ele. A menina foi tremendamente usada por Deus para a restauração de Naamã. Deus usa sim. Deus quer usar sim. Você que é jovem, você que é menino, você que é menina, na sua área, para quem sua liderança determinar. Mas você precisa dar ouvido a esses conselhos que nós estamos te dando, que eu recebi e guardei. Referencial. Estude a Bíblia. Tenha certeza da sua chamada, oração, jejum e congregue. Se submeta a uma liderança e Deus te levará muito longe. Amém. Nós queremos lembrar isso aqui, a questão do conhecer a Bíblia. Não tem professor de matemática que não seja formado em matemática. Não tem professor de direito que não conheça direito. Não temos professor de Bíblia que nunca leu a Bíblia, que copia de alguém alguma coisa. Então é preciso, pregador tem que ler Bíblia. Comer não só para pregar, mas ler a Bíblia. Se alimenta. Mas antes de encerrar, eu gostaria que o pastor Eliseu falasse um pouquinho do seu ministério, desse uma visão geral do seu ministério. Eu comecei aqui em Ilhéus, Bahia. Comecei sendo ministrado, que eu lembre, né?
pelo pastor Israel, teve outros pastores na minha infância, eu morava no bairro Nossa Senhora da Vitória, e aqui em Ilhéus, acho que nas quarta-feira à noite o senhor fazia um culto, sexta ou quarta? Segunda e quarta, segunda era o culto do treino. Qual que o senhor trazia Maria Guiar? Quarta-feira. Maria Guiar. Aí eu vinha, cantava, o senhor me colocava no banquinho, depois veio o pastor Antônio Neri, e ali nos meus 10, 12 anos eu fui morar em Brasília, fui pregar lá, apaixonei por Brasília, passei uma semana lá, vi coisas que nunca tinha visto aqui, claro, e eu fui orar, e um casal chamado Erasmo e Glória perguntaram à minha mãe se minha mãe me deixaria lá para morar com eles. Minha mãe orou uns 3 dias, disse que voltaria 15 dias depois só me buscar, e eu não quis mais vir. Ela estudei, pregava em muitos cultos de crianças, congressos de adolescentes, que aprendi aqui. Muitos pastores aqui, eu posso falhar alguns nomes agora, mas me influenciaram muito no Ministério da Palavra. Pastor Pereira, pastor Adrivan, pastor Josué, pastor Joel, pastor Abel e muitos outros. Lembra algum aí, Wagner? Pastor Israel, principalmente, me impulsionaram muito a amar a palavra. Então ali eu fui me desenvolvendo em Brasília, pastor, pregando nas igrejas e tal, congregando aqui no Erasmo e Glória. Chegaram parentes deles para morar com eles, eu tive que sair, aí uma tia minha morava lá. Morei com a minha tia uns 2 anos, agora já estou na idade de 15, nessa época que minha tia está morando lá. E aí mudei de bairro também, porque a filha da minha tia nasceu, estava crescendo e tal. E morei 10, 11 anos em Brasília, conheci minha noiva em Goiânia. Casei com ela, ainda morei depois de casado 3 anos, já está incluso nos 11 anos que morei em Goiânia, em Brasília. Casei com minha esposa, morei 3 anos em Brasília ainda casado e agora estou em Goiânia. E hoje estou como co-pastor, Assembleia de Deus AD Central ali em Goiânia. Continuo pregando a palavra e vale a pena, não desiste. Eu comecei criança, aos 30 anos de idade hoje eu posso dizer, Deus usa sim quem Ele quer, da forma que Ele quer, dependendo da sua disposição, Deus vai te levar muito longe. Olha aí, jovens, aprenda com jovens assim, colocam suas vidas no altar do Senhor para ser bênção, que não se deixe levar pelas coisas deste mundo, pelas influências negativas, mas aprenda diretamente do Senhor Jesus e com referências, com pessoas que possam te ensinar a verdade. Seja abençoado, seja instrumento na mão de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Prazer tê-lo aqui, Deus Prazer. abençoe. Amém. Pastor Eliseu, vamos orar. Pastor Eliseu vai orar para os jovens do estado da Bahia, os jovens do Brasil, os jovens como ele, se querem ser pregadores do Evangelho. Que Deus os abençoe. Ó Deus, que chamou Samuel, que usou a menina na casa de Naamã, que levantou Davi. Ó Deus de Joel 2:28, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Ó Deus, que se valeu de um menino com 5 pães e 2 peixinhos, da intercessão de Rode. Ó Deus, que levantou Paulo para investir no ministério de Timóteo, que já sabia as sagradas letras desde a sua infância, porque amava as coisas espirituais. O Senhor está despertando os nossos meninos, nossos jovens, nossas meninas, para fazerem a diferença nessa última hora. O Senhor tem levantado e continuará levantando. Obrigado, Jesus, pela visão que o Senhor tem dado ao seu servo de acreditar e investir no conhecimento desses. Levanta-os muito mais do que me levantou, ergue-os muito mais do que me ergueu, porque nada para em nós. Nosso amor é pelo reino e o reino está em desenvolvimento. Nós abençoamos cada um deles, pedimos sabedoria da sua parte, gera cada vez mais em nós fome pelo seu reino, pelas almas e pela sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, acabamos de entrevistar o pastor Eliseu, que mora em Goiânia, mas é de Ilhéus, da nossa terra, e é um pregador abençoado que abençoa nossas igrejas no Brasil inteiro. E eu quero lembrar você que no canal Igreja Lugar de Soluções, se inscreva lá e vá no TV CPAD. Lá também tem um canal ou um programa na TV CPAD, que aí é aconselhamento pastoral. Lá tem vários vídeos lá, você vai assistir, vai ser abençoado, tá bom?
Deus te abençoe, te guarde. Um abraço. Povo de Deus, foi maravilhoso estar aqui na entrevista com o pastor Israel e também eu quero divulgar o meu canal para vocês, Pastor Eliseu Rodrigues, Eliseu com Z e U. Meu Instagram também é Pastor Eliseu Rodrigues e minha página é Eliseu Rodrigues. Deus te abençoe, muito obrigado.